Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa quarta teleaula referente à disciplina de experiência do usuário. Essa é a nossa quarta aula, portanto, vamos falar sobre a experiência do usuário, engajamento e interatividade. Portanto, a nossa última aula dessa nossa disciplina tão importante dentro dos nossos estudos, temas relacionados ao marketing digital, essa disciplina tem o objetivo de destacar aí os principais conceitos e aplicações referente ao conceito, toda essa perspectiva envolvendo a experiência do usuário. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista em administração de marketing e também mestre em administração. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder conduzir essa disciplina tão importante dentro dos nossos estudos. Para você, profissional do marketing e do marketing digital, é sempre importante trabalhar com esses conceitos cada vez mais atualizados. A experiência do usuário na atualidade é uma das noções mais importantes para aquelas empresas que estão desenvolvendo plataformas digitais, aplicativos, oferecendo produtos e serviços cada vez mais inovadores. Então é uma disciplina muito importante e a gente chega nesse momento na nossa quarta teleaula. Vamos colocar a estrutura da nossa aula no quadro. Então, aula 4, experiência do usuário, engajamento e interatividade. Essa é a estrutura da aula de hoje. Traremos a interpretação da unidade 4 do nosso livro, sobretudo destacando o conceito de engajamento, as noções de interatividade e as suas relações com a experiência do usuário. E dentro dessa perspectiva, a construção dessa aula ela foi baseada dentro de três grandes momentos, Vamos falar sobre marketing de conteúdo, inbound e interatividade, sobretudo destacando aqui o conceito de marketing inbound, A ideia de trabalhar o marketing de atração, uma estratégia muito importante dentro das ferramentas digitais, dentro do marketing digital. Vamos falar sobre humanização de marcas e engajamento dos clientes e principais ferramentas de user experience, destacando aí algumas ferramentas que são importantes para aqueles profissionais que trabalham com o marketing digital. Então essa é a interpretação da nossa quarta aula. De certa forma, essa aula tem o objetivo de resgatar os conceitos que foram colocados nas aulas anteriores, conceitos tais como jornada de compra, comportamento do consumidor, que são conceitos importantes, Todas essas noções são fundamentais para que a gente possa avaliar todas essas condições envolvendo a experiência do usuário e, sobretudo, o conceito de engajamento e interatividade, que são os pontos principais da aula de hoje. Vamos colocar o objetivo de aprendizagem. Então, objetivos de aprendizagem: compreender a importância das ferramentas de marketing de conteúdo, inbound e interatividade e sua relevância para as estratégias direcionadas ao engajamento e à experiência do usuário, Então são conceitos aí cada vez mais importantes dentro de toda essa perspectiva envolvendo marketing digital, falar sobre engajamento, a capacidade que as empresas devem buscar cada vez mais em proporcionar conteúdos, proporcionar mecanismos de interatividade, marketing de atração, para que os clientes, os consumidores, os usuários estejam cada vez mais engajados, para que as empresas consigam proporcionar melhor experiência para os seus usuários em termos de acesso às informações, em termos de consumo, relacionando aí conteúdo na internet, produtos e serviços. Então são conceitos cada vez mais difundidos aí dentro do vocabulário dos profissionais de marketing digital. Essa ideia envolvendo o engajamento, a interatividade, realmente são questões que as empresas estão buscando desenvolver a cada dia, sobretudo com a expansão do comércio eletrônico, com a grande representatividade das redes sociais digitais enquanto plataformas, para que as empresas consigam desenvolver comunicação, meios de informação e interatividade. São conceitos fundamentais, importantes para as estratégias relacionadas a todo esse conceito envolvendo a experiência do usuário e ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de mecanismos, ferramentas e estratégias de marketing digital. Experiência do usuário, engajamento e interatividade. Eu trago nesse momento dois conceitos fundamentais dentro do marketing digital. O conceito de engajamento e a noção de interatividade são
noções importantes que devem ser trabalhadas de maneira integrada pelos profissionais de marketing, para que as empresas consigam desenvolver suas estratégias, suas ferramentas dentro do marketing digital, buscando cada vez mais o engajamento por parte dos clientes, né, e proporcionando ferramentas e sistemas com base, né, em mecanismos de interatividade. Vamos destacar um primeiro ponto. Engajamento ou envolvimento do cliente, né, são conceitos importantes nesse momento, né? Então, quando a gente fala em envolvimento do cliente ou engajamento, né, estamos nos referindo à mesma coisa. Então, o envolvimento pode ser expresso pela interação, participação, conversas e outras ações offline e online. Então, todos os momentos, né, em que os consumidores ou seus clientes eles vão interagir com as suas marcas, com seus conteúdos, com aquilo que você desenvolve nas ferramentas digitais e também com as campanhas offline, né? Então, toda forma de interação, participação e conversa pode ser inserida dentro desse conceito de engajamento, né? Então, quanto os seus clientes estão engajados com os seus conteúdos? Será que eles clicam nos seus anúncios, comentam nas suas redes sociais? São questões fundamentais dentro do universo do marketing digital. Então, alguns exemplos, né? Interações com os conteúdos nas redes sociais, comentários e avaliações dos produtos e serviços também está inserido aqui nesse conceito, né, de engajamento, de envolvimento, e são questões cada vez mais importantes para as empresas, né? Isso é um ponto importante que deve ser trabalhado, né? O quanto a sua empresa tem em termos de capacidade para engajar, para envolver o seu cliente, o seu consumidor. Os consumidores interagem com as empresas para buscar e fazer pesquisas, né? Isso é um ponto importante. Então, encontrar produtos e serviços é uma forma de interação. Então, hoje as empresas destacam muito essa questão do marketing de busca, né? O quanto essas ferramentas relacionadas à busca estão importantes. Então, como posicionar a sua empresa nos mecanismos de busca, por exemplo, para que os seus clientes te encontrem, consigam procurar seus produtos e serviços, né? Os consumidores também interagem por meio de avaliação e comentários sobre os seus produtos, sobre os seus serviços e marcas. Não é à toa que as empresas cada vez mais estão investindo em sistemas de informação para que consiga cada vez mais avaliar o nível de satisfação, de interatividade que o seu consumidor, o seu usuário, o seu cliente possui com relação às suas marcas, produtos e serviços. Os consumidores interagem também recebendo ofertas exclusivas, cupons, descontos, acesso VIP ou apenas para membros, né? Hoje na internet as empresas trabalham muito assim, né? Desenvolvendo grupos restritos, né? Que você consegue segmentar e apoiando as marcas favoritas. Então são diferentes formas de interação, de envolvimento, de engajamento que as empresas devem prestar muita atenção nesse sentido. Esse é um ponto fundamental. Cada vez mais as empresas devem buscar avaliar qual é o nível de engajamento do seu cliente, qual é o nível de interatividade, né? É importante para que você conheça quais são as campanhas que oferecem benefícios mais interessantes para os seus clientes e consumidores, para que você possa avaliar que tipo de comunicação pode ser mais importante em determinado momento, quem é o seu público de fato e como oferecer um conteúdo que seja relevante, que possa realmente trazer algo que faça com que esse cliente navegue no seu site, clique no seu anúncio. Então, pensar nessa perspectiva de envolvimento, de engajamento, são questões fundamentais e que deve fazer parte de uma estratégia de marketing digital. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, engajamento, envolvimento do cliente pode ser definido como uma manifestação comportamental e um estado psicológico caracterizado por um certo grau de vigor, dedicação, absorção e interação, né? É disso que se trata. Na medida em que o seu cliente ele começa a se envolver com a sua marca, ele começa a acompanhar os seus conteúdos, né, nas redes sociais, ele se dedica realmente a consumir seus produtos e serviços, então nós estamos conseguindo, estará conseguindo, né, melhor dizendo, trabalhar essa perspectiva do engajamento, que é um ponto fundamental, sobretudo no marketing digital. É isso que as empresas buscam cada vez mais, né? Clientes engajados, clientes que, de certa forma, buscam
seus produtos e serviços defendem a sua marca, né? Então, o envolvimento dos usuários, algumas dimensões a gente pode avaliar aqui nesse sentido. Estado psicológico por meio de interações e experiências, né? Uma das dimensões, né, que deve ser avaliadas dentro desse envolvimento, né, desse conceito de engajamento. Que tipo de experiência que a minha empresa consegue proporcionar e como o meu cliente ele consegue se envolver, né, dentro daquilo que eu estou oferecendo. Deve ser um processo dinâmico, buscar uma cocriação de valor, isso é importante. Então, sobretudo nas redes sociais digitais, os clientes eles também produzem conteúdo, né? Então isso pode contribuir muito para que você consiga trabalhar de repente uma marca, um conteúdo mais interativo que proporcione a participação do seu cliente, envolvimento do usuário e redes de relacionamento, né? E a perspectiva multidimensional, né? Pensar no contexto, nas dimensões cognitivas, e aí todo o estudo envolvendo a experiência do usuário é importante, né? Aplicativos que sejam interativos, intuitivos, né? Que possam trabalhar essas dimensões cognitivas, emocionais e comportamentais. Tudo isso vai impactar dentro das suas estratégias, né, de marketing digital. Então a noção de ciclo de engajamento é uma noção importante do usuário e se refere à conexão, interação, satisfação, retenção, compromisso, defesa e engajamento, né? Então é um ciclo importante que as empresas devem prestar muita atenção, né? O quanto o seu cliente, o seu consumidor ou usuário está satisfeito com aquilo que você está oferecendo. Será que a sua empresa tem a capacidade de reter a atenção desse cliente por quanto tempo ele fica no seu site, ele navega no seu e-commerce, ele fica dentro da sua loja física? Qual é o compromisso, né, estabelecido entre aquilo que você está oferecendo e aquilo que você espera do seu cliente e consumidor? Será que o seu consumidor ele defende a sua marca, ele fala bem dos seus produtos e serviços? Como desenvolver uma conexão, uma proximidade, né, e mecanismos de interação? Então todas essas dimensões, todo esse ciclo deve ser trabalhado para que você consiga desenvolver cada vez mais clientes engajados, clientes que defendam a sua marca, seus produtos e serviços. Então, ao estabelecer conexões para motivar os usuários, as empresas interagem com os usuários para entender suas necessidades ou para fornecer informações a eles. Ao satisfazer os usuários, para continuar o progresso do engajamento, o objetivo desta ação é promover a retenção de emoções altamente positivas ou a construção de relacionamentos de longo prazo, que levará a um maior nível de confiança e lealdade do usuário. Então, no final das contas, é isso que a empresa busca, né? Um relacionamento mais duradouro, uma relação de confiança, uma relação de lealdade. Não é à toa que os profissionais de marketing discutem, estudam muito sobre fidelização, sobre gestão do relacionamento, né? Tudo isso está inserido dentro dessa perspectiva relacionada ao conceito de engajamento. Então, é importante que os profissionais de marketing digital, eles pensem dentro de todas as suas estratégias de comunicação, seja nas redes sociais, seja nos mecanismos de busca, como trazer realmente o seu consumidor para próximo daquilo que você está oferecendo, como buscar o maior nível de confiança e de interatividade para que você possa ter clientes engajados, clientes que participem dos seus conteúdos, que comprem seus produtos e serviços, que interajam com suas publicações nas redes sociais. Então são alguns pontos importantes sobre esse conceito de engajamento associado às estratégias de marketing digital. Inbound marketing, conceito e estratégias digitais. Eu trago nesse momento um conceito muito importante dentro das estratégias de marketing digital, que é o conceito de inbound, né, que significa marketing de atração. Então existem alguns pilares, algumas questões importantes dentro dessa estratégia que os profissionais estão utilizando cada vez mais para que as empresas consigam atrair potenciais clientes e transformá-los em clientes fiéis, em um relacionamento muito mais duradouro, em clientes que estejam engajados, né, com suas marcas, produtos e serviços e demais tecnologias. Vamos destacar aí no quadro. Então, falar sobre conteúdo e interatividade tem relação com esse conceito de inbound, né? Então, que tipo de conteúdo é mais provável de gerar uma resposta positiva dos meus clientes, né? São questões importantes, né, que os profissionais eles se deparam a todo momento, né? Quem trabalha com marketing digital. Como o seu cliente ideal, a persona,
prefere se envolver nos processos de vendas? Quais problemas os clientes precisam resolver e como a sua empresa os ajuda? Então essa questão é importante, né? Fala-se dentro do vocabulário do marketing digital, as empresas elas discutem cada vez mais a ideia envolvendo a dor do cliente. Então quais são os principais problemas que a sua empresa deve oferecer, deve resolver com relação àquilo que o seu cliente busca? O quanto o seu produto ou o seu serviço pode atender a alguma exigência, alguma necessidade, resolver a dor do seu cliente. São questões importantes e que devem ser consideradas em diversas estratégias de marketing digital, sobretudo nessa ideia envolvendo as estratégias de inbound. Vamos destacar aqui no quadro. Então, voltando. Então, o conceito de inbound refere-se a um conjunto de ações e estratégias com o objetivo de atrair e converter clientes utilizando conteúdo relevante, explorando canais como mecanismos de busca, blogs e redes sociais digitais, né, entre outras ferramentas, né? Eu destaquei essas três porque esses são os três pilares da estratégia de inbound, né? Então, um conteúdo que seja relevante, estratégias relacionadas aos mecanismos de busca, e aí as estratégias de otimização, né? Conhecida como SEO, e as redes sociais digitais enquanto plataformas de interação, comunicação e relacionamento, né, interatividade. Então, esse é um conceito de inbound, trata-se realmente de um marketing de atração com o objetivo de atrair e converter clientes, né? Então, qual é o objetivo do inbound marketing? É uma estratégia composta por uma série de ações online com o objetivo de atrair tráfego, né, para um site ou uma loja e trabalhar esse tráfego de forma a se converter em leads ou consumidores efetivos, né, dos seus produtos e serviços. Então a ênfase dessa concepção é direcionada em atrair, converter e encantar clientes. Então dentro dessa conceituação você tem aí diversas situações, diversas estratégias que podem ser estabelecidas, né, para que você consiga desenvolver um mecanismo efetivo de atração e retenção de clientes, né, sobretudo com os canais digitais, né, com toda essa repercussão das redes sociais, dos mecanismos de busca. São ferramentas muito potentes para que você consiga segmentar clientes em um determinado território, uma determinada região, para que você consiga oferecer conteúdos que sejam relevantes e assim estruturar, por exemplo, uma estratégia de funil, estruturar, por exemplo, uma pesquisa envolvendo toda a jornada de compra do seu consumidor. A estratégia de inbound tem realmente esse objetivo de buscar potenciais clientes e atraí-los a tal ponto para que você consiga torná-los clientes fidelizados e consiga estabelecer uma relação de confiança, produzindo conteúdos que possam trazer realmente o engajamento desse cliente, desse consumidor. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, como eu mencionei anteriormente, você tem aqui os pilares, né, dessa estratégia, né, do inbound. Fundamentalmente, profissionais de marketing e marketing digital que trabalham com o inbound marketing, né, sobretudo pensando no marketing digital, 3 pilares são fundamentais, né? O primeiro deles, as estratégias de SEO, né, otimização para serviços de busca. Então, desenvolver mecanismos que possam facilitar a busca por parte do seu cliente e consumidor com relação aos seus produtos e serviços, né, nos mecanismos de busca, como, por exemplo, o mecanismo da Google, né, a página de busca da própria Google, entre outras, né? E aí vai depender da sua estratégia, que tipo de ferramenta você pretende utilizar. Marketing de conteúdo, e aqui conteúdo diversificado, né? Pode ser conteúdo de vídeo, postagens, entre outras ferramentas que você consegue produzir, uma landing page, uma newsletter. Então você tem aqui inúmeras maneiras de desenvolver um conteúdo e estratégias nas redes sociais, né? Utilização das redes sociais enquanto mecanismo de interatividade, de informação, como canal de comunicação, são os pilares aí de uma estratégia de inbound, né? Então, quais são os benefícios desse tipo de estratégia? Principais benefícios do marketing de atração, né? Atração e alcance do público adequado ao seu negócio, esse é o objetivo, né? Criar mecanismos para que eu consiga alcançar o meu público, o meu cliente. Direcionar conteúdos
com relação, né, considerando as particularidades do seu público. Então, aqui é importante eu definir o conceito de persona, de público-alvo, para que eu tenha um direcionamento diante das particularidades do meu público-alvo. O marketing de atração ele é importante enquanto ferramenta, né, para melhoria do relacionamento e do engajamento com o seu cliente. Na medida em que você produz conteúdo, traz o seu cliente para dentro da sua loja, né, consegue desenvolver uma interatividade, você tem condições de melhorar o relacionamento, o engajamento, né, encurtamento do ciclo de vendas e possibilidade de mensuração, né, desenvolver métricas e indicadores que possam avaliar todas essas condições. E de modo geral, você tem aqui a estrutura envolvendo o marketing inbound de maneira geral, né? Então as etapas para que você consiga estruturar suas estratégias, né? Então você tem aqui os clientes em potenciais, né? Ou as oportunidades de negócio, conhecido como leads. Então, onde se encontram esses clientes? Então, o profissional de marketing digital trabalhando dentro dessa perspectiva, né, do inbound, é fundamental que ele crie mecanismos de atração, e aqui conteúdos, vídeos, postagens, ferramentas, cursos, para que você consiga atrair clientes em potencial que de alguma forma possam se interessar pelo seu produto ou pelo seu serviço. A partir desse momento que você consegue atrair esse potencial cliente, o seu objetivo é converter, e aqui existem ferramentas, né, mecanismos de conversão. Então clique, faça um cadastro e ganhe um e-book, ganhe um curso grátis, né? Hoje você vê muito na internet os profissionais oferecendo cursos gratuitos dentro dessas estratégias de atração e conversão. A partir do momento em que você converte o seu cliente, é o momento de se relacionar. E aqui, estratégias que possam trazer o seu cliente para próximo de você, para próximo da sua empresa, dentro da sua loja, para que você compreenda quais são suas necessidades e oferecer benefícios, vantagens, opções, né, de encantamento. E dessa forma, você conduz todos esses clientes a clientes promotores da sua marca, clientes que estejam engajados. Então, essa é a ideia geral, né, do marketing inbound, é buscar dentro das suas estratégias de segmentação, dentro de todas as suas possibilidades, né, em termos de verificação de quem é o seu público, quais são as características do seu consumidor, você trabalhar todas essas etapas, né, utilizar ferramentas que possam ser específicas para cada uma dessas etapas, avaliar indicadores em todos esses pontos, discutir com a sua equipe, né, ou ter ideias relacionadas a todos esses momentos para que você consiga trabalhar de uma maneira estratégica todas essas etapas relacionadas às estratégias de inbound marketing dentro do marketing digital. Inbound marketing, estratégias e ferramentas, né? Então trago nesse momento alguns pontos importantes, né, relacionados ao inbound, algumas estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas de maneira conjunta, né, em sinergia com toda essa perspectiva do marketing de atração, para que você, enquanto profissional do marketing digital, possa pensar aí no seu modelo de negócio, nas suas estratégias e como implementar essas situações dentro do seu negócio, dentro da sua organização. Vamos destacar esse primeiro ponto. Então, eu tenho aqui duas ferramentas importantes, né? A estratégia de funil e a perspectiva do marketing inbound, né? Que você tem aí perspectivas que são muito aproximadas, né? E que tem o objetivo de destacar clientes em potencial, de buscar esses clientes que, de alguma maneira, se interessam pela sua marca, pelos seus produtos e serviços e trabalhar em todas as etapas do funil até que você consiga encontrar clientes promotores da sua marca, né? Então, se a gente inserir os princípios do inbound dentro da estratégia de funil, você tem realmente pontos que podem ser avaliados, né, pela sua equipe. Você pode desenvolver um projeto em termos de avaliar que tipo de ferramenta, que tipo de estratégia e conteúdo eu devo trabalhar em cada um desses pontos, né? Então, você tem aqui os visitantes que estão visitando a sua loja física ou a sua loja online, que são muito provavelmente clientes em potencial que, de certa forma, se interessam por aquilo que você está oferecendo. Então, você precisa desenvolver mecanismos de atração, conteúdos, informações, né, promoções que, de certa forma, possam atrair esse cliente para que você consiga convertê-los, né, converter em termos de vendas
ou que de repente ele clique no seu anúncio, clique na sua newsletter, ou acesse de repente algum conteúdo que você está oferecendo. Então são etapas importantes aqui nessas primeiras etapas do funil, na atração e na conversão. Você tem realmente grandes desafios, talvez onde você vai precisar investir de uma maneira muito mais intensa em termos de conteúdo, né, produção de vídeos, produção de estratégias promocionais, né, para que você consiga, de certa forma, atrair, despertar a curiosidade, fazer com que o seu cliente possa se interessar por aquilo que você está oferecendo. Então aqui é o momento realmente de você oferecer informações que possam ser alinhadas à sua filosofia em termos de negócio, que você possa trazer o conceito daquilo que você está oferecendo em termos de produtos e serviços, para que você atraia o seu cliente, para que você desperte a curiosidade e crie o interesse até a tal ponto que ele consiga fazer a conversão daquilo que você está oferecendo. Vamos voltar aqui para o quadro. Então essas etapas iniciais são as etapas mais, vamos dizer assim, trabalhosas nesse primeiro momento, né? Atração e conversão. Na medida que você consegue converter, aí você precisa desenvolver mecanismos de relacionamento, né? E aqui um bom atendimento, uma rede social que possa ser monitorada. Então é importante que você responda comentários, que você avalie o nível de participação, de repente na sua live, no seu post, no seu conteúdo em vídeo, por exemplo, né? E a partir desses momentos, quando você tem boas ferramentas e informações a respeito desses potenciais clientes nas etapas de conversão e relacionamento, é o momento de oferecer, de fato, condições para que o seu cliente compre. Então, aqui promoções, cupons de desconto, entre outras ferramentas mais agressivas em termos de vendas, é o momento de oferecer. Então é por isso que as empresas trabalham muito com conteúdos grátis, com e-book, com informações disponibilizadas para os seus clientes até o momento da venda, né? Venda de curso online, você consegue visualizar muito essa estratégia de funil, né? E todo esse princípio do inbound. A partir disso, é importante que você consiga encantar seus clientes, né? Oferecer diferenciais, um serviço pós-venda e avaliar todas essas etapas, né? E aqui, envolvendo pesquisa, analytics, toda a parte de indicadores e métricas que você consegue trabalhar em todas essas etapas do marketing digital. Então você tem aí grandes possibilidades de trabalhar em todas essas etapas e buscar clientes que promovam a sua marca, né? Esse é o objetivo dessas ferramentas, né? Cada vez mais promover a interação, o engajamento. Então, vamos destacar rapidamente cada uma dessas etapas. Atrair visitantes e conseguir tráfego de qualidade é um dos objetivos e também uma das maiores dificuldades. Sem uma boa atração de visitantes para o site ou loja, nenhuma outra etapa do funil faz sentido. Então a atração, como eu mencionei, é uma etapa fundamental. Conversão. O objetivo é fazer com que os visitantes se tornem clientes. O relacionamento com o potencial cliente, o lead, é fundamental para ganhar confiança e gerar demanda de longo tempo, né, de longo prazo. Então são etapas realmente cruciais, a atração e a conversão, para que você consiga fisgar esse potencial cliente, esse potencial consumidor, para que realmente você desperte a curiosidade, você faça com que ele tenha interesse em buscar mais conteúdos, em entrar no seu site, navegar na sua loja, né? Então são questões importantes. A etapa de atração e conversão são etapas fundamentais e se elas forem trabalhadas de maneira correta, isso pode trazer resultados muito significativos nas outras etapas do funil. Vou voltar aqui para o quadro. Então, o relacionamento, as empresas devem responder rapidamente às interações dos clientes e aproveitar as oportunidades de engajamento em seus diferentes canais de relacionamento. Então, por isso, as redes sociais digitais, por exemplo, proporcionam diferentes canais, né, para que você consiga trabalhar o engajamento, o relacionamento, né, são questões importantes. O encantamento está diretamente relacionado à fidelização e tem impacto fundamental para a imagem e produtividade da organização. É importante dar ênfase na experiência do usuário, saber ouvir reclamações e dar atenção aos detalhes, né? Então, essa etapa também é fundamental para que você consiga fidelizar o seu cliente. Então, temos aí essas estratégias relacionadas ao inbound e ao funil, podem ser trabalhadas de maneira conjunta. Então, algumas ferramentas para finalizar esse bloco. Ferramentas de atração, por exemplo.
Você tem aqui conteúdo em blog, em redes sociais, e-book, estratégia de palavra-chave, pode ser trabalhado nessa etapa de atração. Ferramentas de conversão, então landing pages, quando você explode um pop-up na página do seu cliente para que ele cadastre o seu e-mail, o seu telefone, ganhe um e-book, por exemplo, formulário online, contato direto, e-mail marketing, são ferramentas que podem ser trabalhadas aqui na conversão. Ferramentas de relacionamento, e-mails, redes sociais, programas de fidelização, serviço de atendimento ao consumidor pós-venda e ferramentas de encantamento, atendimento qualificado, descontos customizados, né? Dependendo do nível de cliente, né? Se você tem um cliente 3 estrelas, 5 estrelas, né? E aí vai depender da sua estratégia. Serviços de pós-venda, serviços extras que você oferece, né? Interatividade. Então são ferramentas que devem ser trabalhadas em todas essas etapas, né? Aqui apenas algumas sugestões para que você consiga trabalhar nessas diferentes etapas. É importante que você avalie os indicadores e todos os resultados dessas etapas e que você controle todo esse processo. Então trabalhar com essa estratégia de atração pode ser muito importante para que você consiga fisgar clientes potenciais que se interessam para o seu produto ou para o seu serviço, se relacionar com esses clientes e oferecer produtos, experiências, conteúdos que possam satisfazer suas necessidades e converter isso em resultados dentro da sua empresa, dentro da sua estratégia de marketing digital. Situação problema 1. Eu trago nesse momento uma situação fictícia para que a gente possa de alguma maneira estabelecer esse vínculo entre teoria e prática e para que alguns desses conceitos colocados a respeito da interatividade, do marketing de atração, todos eles relacionados à experiência do usuário possam ser implementados dentro aí do seu dia a dia, na sua atividade profissional. Vamos colocar aí no quadro. Então, por que usar SEO, né? Search Engine Optimization. Então, imagine que você está em uma multidão com milhares de pessoas e alguém está à sua procura. Como essa pessoa irá te encontrar, né? Então, uma questão importante, né? Associada a essa estratégia, né? Conhecida como SEO. Otimização de mecanismos de busca, é isso que significa. Então, é uma tarefa difícil. Põe em uma multidão, todos se misturam. Então, uma situação hipotética para que a gente possa pensar, né, na importância dessa estratégia dentro do marketing digital. Então, por que usar o SEO? Então, agora imagine que há um sistema que consiga separar essas pessoas em grupos. Ou seja, trabalhar uma segmentação. Homens de mulheres, por exemplo. Né? Desse modo, quem está à sua procura não precisará observar a multidão inteira para te encontrar, mas apenas o grupo ao qual você pertence. Né? Então, esse é um dos pontos importantes desse tipo de estratégia, né? Conhecida como otimização de mecanismos de busca. Então, aqui a gente pode evidenciar essa importância da estratégia de SEO. Né? Então, esse grupo de pessoas pode ficar ainda menor com a possibilidade de se filtrar, por exemplo, pela cor da camiseta ou do vestido. Né? Então, perceba que eu estou trabalhando aqui formas de segmentação. Então, assim seria possível que a pessoa que está à sua procura pudesse dar início a uma busca de uma maneira mais eficaz. Né? O marketing de busca. Esse é um ponto importante. Opa! Seu website é igual a você. Então, dentro dessa situação hipotética, em meio àquela multidão, ele é imperceptível. Né? Tão invisível que nem mesmo os robôs enviados pelos mecanismos de busca consideram indexá-lo para uma posterior recuperação. Né? Então, para ser notado por esses rastreadores, né, é necessário que o seu website tenha elementos que o diferenciem dos demais, como a cor da camiseta e do vestido, por exemplo, que é a situação colocada ali no exemplo hipotético. Né? Então, por isso que você tem aqui exemplos, né, desse tipo de estratégia. Então, o SEO será empregado justamente para agregar elementos que possibilitem dar visibilidade ao seu site, aspectos que o tornem diferente dos demais. Né? Então, é disso que se trata. Trabalhar com esse tipo de ferramenta implica desenvolver a sua plataforma, o seu comércio eletrônico, o seu website, né? O seu conteúdo, de tal forma que faça com que os mecanismos de busca possam encontrá-lo. Então, trabalhar com esse tipo de estratégia envolve realmente buscar a melhor forma de desenvolver um conteúdo para o seu cliente, para o seu consumidor, para o seu usuário. É importante pensar
nos detalhes relacionados à experiência do usuário. Então isso implica avaliar responsividade, interação, navegabilidade, todos os atributos que estão relacionados, né, a oferecer uma experiência do usuário cada vez mais interessante, cada vez mais interativa, né, e agilizada, são questões importantes. E existem hoje em dia muitas ferramentas que contribuem para que você consiga otimizar o seu site, para que você consiga desenvolver uma plataforma que seja cada vez mais interativa e para que você consiga também se posicionar nos mecanismos de busca, né? Por exemplo, no mecanismo de busca da Google, como fazer com que o seu site seja um dos primeiros colocados ali no site. É preciso que você invista, como por exemplo, ferramentas como a Google Ads, que traz essa possibilidade, né, de investir em palavra-chave, buscar qual é o melhor conteúdo, a melhor palavra-chave, quais são as melhores condições para que o seu cliente, o seu consumidor consiga te encontrar nos mecanismos de busca. Então é disso que se trata, são ferramentas importantes, fazem com que as empresas possam ser encontradas, né, pelos seus clientes e seus consumidores. Vamos voltar aqui para o quadro. Então buscar essa otimização orgânica é o grande desafio, né? Então isso implica pensar nas questões envolvendo o código da página, conteúdo da sua página, como é que ele vai ser estruturado, que tipo, qual é a estrutura do seu site, né? Botões que sejam interativos, conteúdos que possam chamar a atenção do seu cliente, que sejam intuitivos. Tudo isso acaba impactando, né, no desenvolvimento dessas estratégias de otimização. Então você tem aqui duas formas de se trabalhar, né? Então, SEO, que significa otimização do site, né, do seu e-commerce, para que o seu cliente te encontre em meio a toda essa multidão, né, de plataformas, de sites. Por isso é importante compreender a jornada de compra do seu consumidor, compreender o funcionamento dos mecanismos de busca. Isso é fundamental. E para que você consiga segmentar de tal forma que no momento que o seu cliente for buscar algo relacionado na internet, ao seu produto, ao seu serviço, ele te encontre. E os mecanismos de busca de maneira geral. Então, utilização de mecanismos de busca na internet, né, como a Google, que eu citei o exemplo, Bing ou Yahoo, né, para aumentar o tráfego na sua página. Esse é o objetivo, né, buscar um tráfego mais intenso na sua página. Então você pode trabalhar. Eu dei o exemplo da Google, né? A grande maioria das empresas buscam otimizar o seu site, investir, por exemplo, nos mecanismos de busca da Google, mas você pode investir em outros também, né? E aí criar uma estratégia específica para o marketing de busca. Então, alguns dados interessantes sobre isso, né? De acordo com o relatório da IBIT, um dos relatórios mais importantes do comércio eletrônico nacional, relatório Web Shoppers, você tem acesso gratuitamente, a versão free, né? Sites de busca é o primeiro motivador de compra, com 25% das indicações, de acordo com a pesquisa da IBIT, né? Seguido por redes sociais, com 19%. Então, fica nítido, né, o quanto os mecanismos de busca e as redes sociais são grandes ferramentas, né, que potencializam, conseguem alavancar mesmo os negócios. Então, 80% dos consumidores que compram por indicações de redes sociais ficaram satisfeitos em relação ao preço e também foram os que mais elogiaram a compra, né? Então você tem aí informações que refletem a importância dessas ferramentas, né? E por fim, desenvolver um plano de marketing de busca, né? Trabalhar uma análise preliminar, como está a estruturação do seu site, qual é a experiência do seu usuário, como você deve oferecer uma melhor experiência e quais são os aspectos relacionados à jornada de compra. São questões importantes para que você faça essa análise preliminar. A escolha das palavras-chave que vão ser encontradas pelos seus clientes nos mecanismos de busca, então normalmente associada aos benefícios do seu produto, o nome do seu produto, da sua marca. E aí você, enquanto profissional, deve definir muito bem que tipo de palavra-chave pode ser mais importante. Monitoramento e controle sistemático de todas essas operações. Otimização da página, né? Para que ela seja intuitiva, para que os botões, os conteúdos sejam acessíveis e trabalhar todos os ajustes, né, que eventualmente forem surgindo. Então, é um ponto fundamental, é uma situação problema apenas, eu trouxe um exemplo para que a gente possa avaliar a importância, né, dos mecanismos de busca, a importância
dessas ferramentas de marketing digital e o quanto os consumidores estão cada vez mais pesquisando na internet antes de irem às compras, e isso implica realmente investir em redes sociais, em mecanismos de busca, e isso traz um pouco dessa relevância, né, de pensar nessas estratégias de otimização inseridas dentro de todo esse contexto estratégico do marketing digital. Interação, atividade de interação número 1. Eu trago nesse momento um questionamento para que você possa refletir, avaliar dentro aí das suas possibilidades, do seu negócio, da sua empresa. Vamos colocar aí no quadro. Quais problemas seus clientes precisam resolver? Como a sua empresa os ajuda, né? Então isso traz um pouco dessa discussão envolvendo fidelização, envolvendo engajamento, envolvendo marketing de atração. Essa dor do cliente é algo que as empresas devem realmente compreender e buscar respondê-las, né? Oferecendo produtos, oferecendo benefícios e, mais importante, oferecendo experiência em termos de compra, experiência em termos de acesso às suas tecnologias, são pontos importantes. Então fica essa reflexão para que você possa pensar aí dentro das suas possibilidades, dentro do seu modelo de negócio. Eu peço para que você envie suas perguntas, suas indagações nos canais de comunicação e que você participe do fórum para que a gente possa tornar todo esse conteúdo muito mais interessante, muito mais interativo e para que você participe. Então a sua participação, a sua opinião é sempre muito importante. Interatividade e gamificação. Trago nesse momento dois conceitos importantes, né, que são noções cada vez mais utilizadas pelas empresas, sobretudo considerando essa expansão, né, em termos de aplicativos, em termos de comércio eletrônico, ferramentas digitais. Os processos de gamificação são ferramentas muito interessantes que as empresas estão utilizando para oferecer produtos e serviços, oferecer promoções, benefícios, oferecer mecanismos de capacitação também, em termos de pensar os seus colaboradores, a sua participação interna. Então são estratégias importantes que devem ser trabalhadas aí, considerando essas questões envolvendo marketing digital. Vamos destacar aí no quadro. Então a gamificação, né, trazer aqui o conceito de gamificação. É uma estratégia de negócios que aplica as técnicas de design de jogos nas experiências de acesso, compra e consumo para impulsionar o comportamento do usuário, né? Então, trazendo esse conceito para pensar a experiência do usuário, a experiência de compra e consumo, né? Isso é importante. São ferramentas e sistemas de aprendizagem baseados em jogos competitivos, focados em proporcionar ao usuário uma experiência envolvente e interativa. Esse conceito é um conceito cada vez mais difundido aí pelas empresas. A gamificação, ela se tornou uma estratégia muito utilizada por empresas de tecnologia. Então, hoje você consegue oferecer um programa de pontos, você consegue oferecer sistemas que possam trabalhar a interatividade por meio dos jogos, né? Então, a geração que cada vez mais estão comprando pela internet, acessam conteúdos online, elas já estão mais habituadas a situações de jogos, né? a mecanismos de interatividades que se parecem com os jogos. Então isso as empresas elas entenderam e estão utilizando isso dentro das suas estratégias de marketing, oferecendo benefícios, produtos, serviços, entre outras situações. Vamos colocar um exemplo aí no quadro. Então você tem aqui diferentes aplicações, né, desse processo de gamificação, sobretudo pensando em marketing digital. Então, uma gamificação analógica. Por exemplo, a utilização de tabuleiros, selos, jogos de cartas, né? Supermercado, por exemplo, que utiliza promoções de selos. Então você compra uma determinada quantia lá no supermercado, ganha uma cartelinha para que você possa preencher e, de acordo com a sua compra, você tem selos. E esses selos vão te oferecer prêmios, vão te oferecer brindes. Então isso é um processo de gamificação muito utilizado, por exemplo, nas estratégias de marketing para alavancar vendas, né? Então temos aí um exemplo. E a gamificação digital, né? Hoje você tem empresas oferecendo jogos como opções de interatividade, né? Como treinamento, como experiência de acesso, né? Você tem sistemas de avaliação, por exemplo,
em que o seu cliente avalia a sua empresa, a sua marca, com uma interface toda gamificada, né? Então, aplicações por meio de celulares, tablets, computadores, né? Então, as empresas estão utilizando isso. Vou destacar outros exemplos aqui. Programas de pontuação, né? Bancos, agências de viagens, cartões de crédito. Então, você faz uma compra por cartão de crédito, acumula pontos e pode trocar por viagens, por brindes. Isso é um processo gamificado. E isso cada vez mais está sendo utilizado dentro do marketing digital, né? A mecânica dos jogos para trabalhar marketing de conteúdo, por exemplo, promoções, emblemas indicativos de progresso, né? Por exemplo, o Mercado Livre. Se você já comprou ou vendeu alguma coisa no Mercado Livre, de acordo com a sua qualificação, você vai ganhando premiações, você vai ganhando emblemas e você vai subindo de nível. Então, um comprador que de repente quer comprar algum produto ou serviço por meio do Mercado Livre, ele vai avaliar a quantidade de vendas que aquele vendedor ele possui, quais são suas qualificações. Então, toda essa interface, toda essa mecânica, ela tem por base essa ideia da gamificação. E as empresas já entenderam isso, estão utilizando cada vez mais para proporcionar conteúdo, interatividade e para buscar um engajamento, algo que seja muito mais interativo com relação a toda essa dinâmica dos jogos para oferecer isso para o seu cliente e consumidor. Vamos voltar aqui para o quadro. Avaliação de produtos e serviços, por exemplo, né? Lojas virtuais. Então você está comprando lá um aparelho celular dentro de uma loja, você tem todo me fugiu a palavra, você tem todo o escopo lá de pontuação dos seus produtos e serviços, desculpa, me deu branco. Você consegue avaliar produtos e serviços por meio de estrelas, por meio de emojis. Então você tem aqui uma mecânica, né, relacionada aos jogos, treinamento e capacitação. Se você já fez algum treinamento, algum curso na internet, você tem lá barras de status mostrando que você está passando as fases, né? Então as empresas utilizam muito isso. Trilha de indicativo de progresso, né, cursos online, como eu acabei de mencionar. Sistemas de moedas virtuais, né, você troca moedas, dinheiro de verdade por moedas virtuais. Então, todos esses exemplos, né, estão inseridos dentro dessa dinâmica de gamificação e estão sendo utilizados pelos estrategistas, né, pelas empresas que trabalham com marketing digital. Então, a gamificação integra a mecânica de jogo com as funcionalidades selecionadas de um site, de uma loja virtual, conteúdo e ou aplicativo, de modo a envolver e interagir com os usuários, né? Então, nós temos aí todos esses processos, né? Vale a pena destacar aqui a gamificação. Você vai encontrar a palavra game com E e game com I, tá? Então, só estou destacando aqui porque você vai encontrar dessas duas formas, as duas estão corretas. Então é isso, né? Você tem aqui princípios e práticas da gamificação, que vinculam as experiências e o engajamento, né? Trabalhando dinamismo e emoção. São duas dimensões importantes, né, que você consegue trabalhar diante dessa mecânica, né? Então, dinâmicas, então, proporcionar interatividade, sistemas de cooperação, troca de informações, competitividade, tudo isso você consegue trabalhar por meio de um jogo, né? E isso atrai muito as pessoas, os consumidores, os clientes, né? Isso traz engajamento. Quando você mexe com as emoções, né? Estados psicológicos afetivos, resultantes da jogabilidade, diversão e prazer. É disso que se trata. As empresas entenderam isso, os profissionais de marketing estão implementando cada vez mais esse tipo de prática. E por fim, benefícios da gamificação. Melhoria em termos de engajamento, oferecendo opções mais dinâmicas, competições, sistemas de colaboração que estão relacionadas aos jogos, né? E isso traz muito essa questão do engajamento. Gestão de tempo na execução de tarefas ou funções, né? Você consegue muitas vezes ganhar tempo dentro de uma atividade mais prazerosa, né? Mais, que atrai mais o cliente, o consumidor ou o usuário. Motivação, né? Por meio de recompensas, de reconhecimento, isso é importante. Você oferece recompensas de acordo com o progresso, né, do seu cliente, do seu consumidor. Erro e aprendizado, então simulação, riscos controlados e feedback, né? Você consegue avaliar os resultados, avaliar o desempenho. Então são benefícios da gamificação que as empresas
já compreenderam, estão utilizando isso cada vez mais dentro das suas estratégias de marketing digital, oferecendo uma opção muito mais interativa, e isso conduz a realmente condições para que as empresas consigam trabalhar uma estratégia de fidelização, para que as empresas consigam trazer o seu cliente, o seu consumidor para próximo dos seus negócios, né, oferecendo uma opção muito mais interativa, buscando um engajamento e utilizando toda essa mecânica de jogos dentro das estratégias de marketing digital. Ferramentas de marketing e user experience, mapa de calor. Eu trago nesse momento uma ferramenta importante que traz a sinergia entre esses conceitos, né, de experiência do usuário e toda essa questão envolvendo engajamento, interatividade, né, trabalhar as questões envolvendo marketing digital. A ferramenta mapa de calor ela é importante para que você consiga avaliar dentro do seu site, dentro da sua loja, quais são os pontos de contatos mais relevantes, né, onde o seu cliente clica, onde ele busca o seu anúncio, o seu conteúdo. É importante que você consiga monitorar e avaliar essas condições para que você consiga otimizar o seu site, a sua plataforma e oferecer uma experiência de consumo, uma experiência de acesso muito mais interessante. Vamos destacar aí no quadro. Então o conceito, né, de mapas de calor é uma ferramenta que permite a realização do rastreamento dos visitantes do seu site, né? Então você tem aqui essa telinha, você tem ali o seu site e os mapas de calor, onde o seu cliente clica, onde ele acessa. Isso é importante para que você posicione o seu conteúdo, para que você posicione os botões como Call to Action, por exemplo. São questões importantes nesse sentido, né? Então, os mapas de calor ajudam os administradores e gestores dos projetos a entender como as pessoas interagem com as páginas do seu site, loja virtual e ou aplicativo, para que você possa encontrar respostas para perguntas críticas do seu negócio, né? Então, é uma ferramenta importante para que você consiga avaliar, né, entender questões críticas a respeito do seu site, da sua loja virtual, quais são os pontos de interatividade que mais chamam a atenção do seu cliente, do seu consumidor, onde eu devo posicionar o meu anúncio, onde eu devo posicionar o meu botão Call to Action para que você consiga alavancar suas vendas, né? Que tipo de conteúdo deve ser colocado no canto da página ou na parte inferior. Então todas essas questões podem ser muito bem avaliadas por meio dessas ferramentas que conseguem, de certa forma, rastrear todo esse mecanismo, né? Todo esse tráfego, vamos dizer assim, que proporcionado pela sua página com relação aos seus clientes, consumidores e usuários. Vamos destacar aqui no quadro. Estou voltando aqui. Então, por que meus usuários não estão convertendo? Isso é um ponto crítico. Isso é uma pergunta importante. Cliques, acessos, vendas efetivas, né? Está inserido aqui nessa ideia de conversão. Como faço para que mais visitantes realizem as ações esperadas? Né? São duas perguntas importantes que os profissionais de marketing digital eles se deparam o tempo todo, né? E isso tem uma relação também direta com as estratégias de inbound, com toda a estratégia de funil, né? Por que que os meus clientes não estão convertendo, né? Por que que eles não clicam no meu anúncio? Ou porque determinado anúncio tem um resultado mais eficiente do que outro, né? Então, essas perguntas são fundamentais para que você consiga direcionar toda a estruturação do seu site, para que você consiga desenvolver uma estratégia de otimização e dessa forma o seu cliente ele pode ter realmente buscar produtos e serviços de uma maneira muito mais facilitada se você consegue entender quais são as suas necessidades sobretudo em termos de experiência do usuário, né? Por isso é importante todos esses conceitos envolvendo experiência do usuário, jornada de compra, quais são os principais canais de comunicação que atrai o seu cliente para o seu site e a partir desse momento quais são os conteúdos que ele pode clicar, que ele pode converter. Então são questões importantes que muitas vezes essa ferramenta relacionada ao mapa de calor ela pode responder. Vamos voltar aqui para o quadro. Então as ferramentas de mapa de calor auxiliam nos seguintes elementos: analisar a localidade dos conteúdos importantes no seu site. Então isso é um ponto. Você consegue avaliar quais são os conteúdos mais relevantes e quais são as posições, né, que eles estão. Será que ele está aqui na parte superior? Ou ele está mais no centro da página?
né? Ou ele está já nessa primeira parte da página, de repente a sua página tem 3 partes que ele precisa rolar ali a barra de rolagem do seu celular. Então tudo isso é importante. Todas essas questões são questões críticas para que o seu cliente possa converter, possa encontrar aquilo que ele procura, né, de uma maneira otimizada, né? É importante também para encontrar os principais links, botões, né, como os call to actions de uma página, e avaliar problemas diversos em variados dispositivos, né, como, por exemplo, navegabilidade do site, qualidade do aplicativo e aqui, sobretudo, as questões envolvendo a experiência do usuário. Então, é uma ferramenta de marketing muito potente para que você consiga otimizar cada vez mais as informações do seu site, da sua loja e buscar cada vez mais conversão, alavancagem de vendas e seja qual for o seu objetivo dentro da sua ferramenta digital, né? E por fim, os mapas de calor permitem que você mostre aos membros da equipe e partes interessadas o que está acontecendo no seu site ou loja virtual e obtenha a sua adesão mais facilmente quando as mudanças são necessárias, né? Então, é fundamental, né? Trabalhar teste AB, por exemplo, como eu coloquei a imagem aqui, né? Situações que são positivas ou não. Então, você tem aqui uma maior quantidade de acesso num canto mais superior da página, ou de repente numa barra lateral, né? Aqui eu devo posicionar meu anúncio. Então o mapa de calor ele traz informações importantes nesse sentido, né? Para que você avalie quais são os espaços mais valorizados da sua página, do seu site, do seu e-commerce. Não é à toa que blogs que são sites de conteúdo, por exemplo, dentro do seu mix de produtos, né, oferecendo para as empresas divulgação de conteúdo nas suas páginas, cada espaço tem um preço, né? Existem espaços mais caros que outros, existem conteúdos que tendem a ser mais acessados em virtude do posicionamento, em virtude da forma com que a empresa estrategicamente consegue trabalhar, e isso são informações que são muitas vezes coletadas e avaliadas por meio de ferramentas que traduzem esse rastreamento, né? Então o mapa de calor ele é fundamental para que você consiga conhecer cada vez mais os detalhes do seu site, onde posicionar seus anúncios, os botões principais, os links que vão levar o seu cliente a converter, para que você consiga alavancar em termos de vendas, né, e conversão dentro da sua loja virtual no seu site e que você consiga utilizar essa ferramenta dentro da sua estratégia de marketing digital. Ferramenta de marketing digital e user experience, Google Analytics. Trago nesse momento uma das ferramentas mais importantes, né, para a avaliação de métricas e indicadores no marketing digital, que é a ferramenta da Google, a Google Analytics. Ela é uma ferramenta muito importante, ela traz uma plataforma grátis para que você possa utilizar e avaliar os principais indicadores da sua loja virtual, do seu site, e com isso ter um controle muito mais efetivo e buscar estratégias que possam ser bem avaliadas com base nas métricas e nos indicadores. Vamos destacar aí no quadro. Então a ferramenta, né, o Google Analytics, é uma ferramenta de monitoramento de dados e tráfego de qualquer website, feito por meio da instalação de um código nas páginas do domínio do site, o qual age coletando dados de usuários com o objetivo de entregar informações para a elaboração de relatórios, para análise de métricas e formulação de estratégias, né? Então, é disso que se trata, né? É uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas para avaliação de métricas e indicadores, sobretudo considerando as plataformas digitais, né? Lojas virtuais e sites, por exemplo. É uma ferramenta muito potente, desde grandes organizações até pequenos negócios utilizam essa ferramenta como ferramenta de gestão para que você consiga avaliar informações sobre tráfego na sua página, quais são os pontos que os seus clientes clicam nos seus produtos, nos seus serviços, nos seus anúncios, né? São informações importantes e que você pode coletar por meio desse tipo de ferramenta. Vamos destacar aí no quadro, vamos voltar. Então a ferramenta da Google Analytics, ela tem justamente esse objetivo, né? Monitorar dados sobre aquilo que está acontecendo no seu site, na sua loja virtual. Então, o Google Analytics é utilizado pelas empresas
por diversos motivos, né? Para análise do comportamento do seu consumidor, do seu usuário. Na medida que você consegue avaliar, né, o nível de acesso, a quantidade, quais são os anúncios, as páginas mais acessadas, você consegue ir definindo, né, o comportamento do seu usuário. A análise de demanda, de vendas, contribui para que você consiga dimensionar uma estratégia de vendas, uma estratégia relacionada à sua demanda, né? O alcance, qual é o alcance das ações promocionais, análise de campanha de marketing. Você pode utilizar essa ferramenta, né, para estruturar esse tipo de situação. Então, o Google Analytics é a ferramenta de análise da web preferida entre as pequenas e médias empresas. Olha que interessante, né? Você tem aí uma grande quantidade de pequenas e médias empresas que utilizam essa ferramenta enquanto um instrumento de análise em termos de informações, né, métricas e indicadores. Esses são os pontos mais importantes do marketing digital. Talvez algo que mais diferencie do marketing tradicional é a capacidade de mensurar os resultados. Hoje, por meio das ferramentas digitais, você tem condições de avaliar métricas e indicadores em tempo real. A respeito do seu aplicativo, da sua plataforma, do seu site. E esses indicadores eles são fundamentais para que você consiga direcionar um conteúdo, desenvolver uma estratégia, avaliar o comportamento de compra, avaliar toda a jornada do seu consumidor, do seu usuário. Então são informações fundamentais e que essa ferramenta ela pode proporcionar um ganho significativo para a sua empresa, para o seu negócio, em termos de análise de dados, né, em termos de inteligência de negócio dentro dessa perspectiva. Voltando aqui para o quadro. Então, alguns componentes da plataforma, né, no caso da Google Analytics, de maneira breve, né, você tem condições de trabalhar coleta de dados, então, coleta de dados de interação do seu usuário, então, uma dimensão importante da plataforma. Configuração, né, como os dados são processados, e aí é importante que você acesse as configurações da plataforma e avalie qual a melhor forma de coleta e de análise desses dados, né, então, com o tempo, né, conforme você for conhecendo mais a plataforma, você tem condições de configurar de maneira com que atenda melhor os seus objetivos. Né? Processamento de dados, né, de interação do usuário com os dados que você configurou. E relatórios, né? Relatórios para que você tenha um acesso, né, a tudo aquilo que foi processado. Então, basicamente, a plataforma ela possibilita, né, essas condições, né? Coleta, configuração, processamento e análise de relatórios, né, sobre o seu site, sobre a sua loja virtual, quais são os pontos mais importantes. Né? Então você tem aqui alguns parâmetros, como por exemplo, número de visitantes. Você consegue avaliar número de visitantes por dia, por semana, por mês. Né? Origens de tráfego, então de onde veio o meu cliente? Será que ele veio do mecanismo de busca? De uma rede social? Né? De uma estratégia que eu postei num blog, por exemplo? Então eu consigo determinar isso e isso vai direcionar muito as suas estratégias, né? Resultados do e-commerce, né? Resultados gerais da sua plataforma, conversão. Você consegue trabalhar uma análise de funil por meio desses indicadores, né? Quais são os pontos mais importantes que eu consigo atrair o meu cliente? Onde eu devo relacionar? Quais são os pontos que eu devo trabalhar para ser mais agressivo em termos de vendas, né? Relatórios dos aplicativos móveis, né? Se você tem um app, demografia do seu público, e aí perfil do seu público, né? Na medida que você consegue informações, né? Idade, gênero, perfis relacionados a interesses, né? Insights para detecção de falhas, né? Eventualmente, integrações e remarketing e métricas de mídias sociais, entre outros parâmetros que você consegue avaliar dentro dessa plataforma, né, considerando aí essa ferramenta, a Google Analytics. E nós temos aqui algumas telas, né, que você tem, alguns dashboards que a própria ferramenta ela proporciona. Então você tem, por exemplo, a audiência, né, o nível de audiência, você tem aqui o número de sessões aqui embaixo, por exemplo, né, um indicador. Você tem a quantidade de usuários, quantidade de páginas visualizadas, e você tem os gráficos, né,
que vão avaliar o desempenho ao longo do tempo, daquilo que você está buscando. Então são informações importantes, informações que contribuem para que você consiga conhecer quem é o seu cliente, o seu consumidor, para que você consiga avaliar aspectos importantes da jornada de compra, e isso vai impactar de maneira muito significativa nas suas estratégias relacionadas à experiência do usuário, por exemplo, né? Para que você proporcione uma experiência que possa trazer o seu cliente para a sua loja, para o seu aplicativo, para que você consiga reter esse cliente, né? E trabalhar toda a estratégia de funil, todas as questões envolvendo o inbound, né? Então, essa ferramenta é importante para que você consiga avaliar as métricas e os indicadores principais da sua loja, do seu site, e para que você consiga direcionar os seus objetivos, as suas principais estratégias relacionadas à experiência do usuário e, de modo geral, as estratégias de marketing digital. Situação problema 2. Eu trago nesse momento uma situação fictícia para que a gente possa, de alguma maneira, estabelecer um vínculo entre teoria e prática, e para que todos esses conceitos que foram colocados dentro das nossas discussões, dos nossos conteúdos, possam ser avaliados dentro de uma situação hipotética. Vamos colocar aí no quadro. Então imagine que você está à frente de um departamento de marketing que acabou de assumir. Você teve uma reunião com os proprietários da empresa para discutir como poderia aumentar o volume de vendas online e offline do produto da empresa, né? Então você acaba de assumir esse departamento e precisa pensar em como alavancar vendas, né? São situações que ocorrem no dia a dia do profissional, né? Um dos objetivos também do profissional de marketing é proporcionar, né, maior aumento em termos de vendas, né, de conversão. Então, uma situação aqui hipotética. Então, a diretoria investirá uma verba mediana e deu como sugestão dividi-la em veículos gráficos durante um período de 6 meses. Sabendo que a empresa tem capacidade para entregar um volume alto de produtos, caso a campanha dê resultado, a direção não está acostumada a fazer campanhas em mídias digitais, né? Uma observação, né? Então, muitas vezes isso acontece, né? Você, enquanto profissional que está estudando marketing digital, muitas vezes você vai se deparar com situações dentro das empresas e que, se você for implementar, de repente, uma estratégia envolvendo mecanismo de busca, envolvendo redes sociais, em uma média ou pequena empresa que, às vezes, nem tem um setor muito estruturado, muitas vezes você vai se deparar com desafios, né, em termos de resistência por parte dos gestores, você vai ser cobrado para realmente oferecer um resultado a curtíssimo prazo. Então são alguns desafios que muitas vezes o profissional de marketing digital acaba se deparando e precisa realmente ter o conhecimento, buscar estratégias que possam trabalhar com baixo custo e oferecer resultados que sejam satisfatórios, né, num curto e médio prazo. Vamos voltar aqui para o quadro. Então, destacando essa situação, né, hipotética, só para que a gente possa fazer essa reflexão, né? Então, a campanha será em âmbito nacional, mas a verba não é muito alta, sendo difícil realizá-las em veículos como TV, por exemplo, em todo o território nacional. Então, você, enquanto profissional, sugere que sejam efetuadas ações promocionais em mídias digitais. Você consegue oferecer aqui um custo muito mais reduzido. A direção aceita, desde que você consiga trazer resultados nos primeiros 15 dias. Olha que situação, né? Muitas vezes acontece, tá? Claro que é uma situação fictícia, apenas para que a gente possa fazer essa reflexão, mas muitas vezes os profissionais de marketing digital acabam se deparando com esse tipo de situação, né? Como eu acabei de mencionar, dentro do marketing digital, sobretudo empresas que não têm a cultura de investir em plataformas digitais, em redes sociais, muitas vezes você tem um desafio redobrado, né, em convencer a equipe, em realmente demonstrar que isso pode fazer sentido, que isso possa trazer resultado, né? Por incrível que pareça, apesar de estarmos em um período, né, de tecnologia cada vez mais avançada, né, a presença digital é algo que não tem mais volta, as empresas elas devem ter uma presença digital consolidada, senão elas vão ficar fora do mercado, mas ainda assim, se você for trabalhar em pequenas e médias empresas, muitas vezes você se depara com situações, então é por isso que é importante que você tenha uma análise a respeito dos indicadores, das métricas, para que você tenha um resultado controlado dentro daquilo que você vai oferecer. Vamos voltar aqui para o quadro. Então é isso, né? Então, qual que é o desafio?
como você poderá usar Google Analytics para lhe orientar na tomada de decisão a fim de alcançar o resultado esperado. Então, o Google Analytics pode ser uma ferramenta, uma das ferramentas, né, que você pode utilizar em termos de análise de indicadores, métricas e indicadores do site ou da loja virtual, no caso, né, e associar isso às campanhas envolvendo redes sociais, envolvendo outras plataformas que podem ser trabalhadas a baixo custo, né. Então você tem aqui analisar qual o perfil do público, consumidor, dos produtos ao longo dos 3 últimos anos. Então você faz uma análise histórica. Então, de repente, você consegue resgatar algumas informações por meio da própria plataforma, né? Se de repente a empresa já utilizou ou não. Relatórios de vendas da empresa, para que você consiga fazer uma varredura de quais são os produtos mais vendidos, avaliar o sistema de gestão do relacionamento, se a empresa tiver um CRM, um sistema de informação, entre outras informações, para que você consiga avaliar o perfil do público, né? Aqui seria o primeiro passo. Tem um 2 aqui, mas é o primeiro passo. Então, compreender o público atual e suas características, inclusive geográfica, lhe ajudará a maximizar seus esforços, né? Então, isso é importante, pensar nas características do consumidor, do seu público. Então, o profissional de marketing digital é uma das primeiras questões que ele deve avaliar, né? Quem é o público da empresa? Quais são os produtos mais vendidos? Qual é o ticket médio que atual e esperado com relação à loja virtual, com relação àquilo que você quer alavancar em termos de vendas? Então, essa varredura é fundamental e a utilização de sistemas de informação, toda essa conceituação pode ser importante para que você consiga trabalhar isso no primeiro momento. Vamos voltar aqui para o quadro. E segundo passo, escolha dos meios digitais que você utilizará para fazer sua campanha, né? E aí, as redes sociais digitais, como o Instagram, como o próprio WhatsApp, como o Facebook, né? E aí, buscar alinhar isso com as estratégias da empresa, conduzir uma comunicação, um conteúdo que possa ser relevante e buscar trabalhar isso para atrair mais clientes para a loja física ou para a loja virtual. E também recorrer ao Google Analytics para identificar a geração de tráfego, né, que ocasionou os acessos, as vendas dos produtos até aquele momento, entre outras situações. Então, a Google Analytics pode ser uma ferramenta importante para que você, enquanto profissional, consiga implementar uma cultura, sobretudo, de analisar indicadores e métricas, né? Então, se a empresa tem uma loja virtual ou um site, é fundamental que ela tenha acesso aos principais indicadores. Então, quantas pessoas visitaram o seu site? Quais foram os anúncios mais clicados, né? Qual é a taxa de conversão de determinadas situações que você inseriu ali na sua campanha? Então, todas essas questões são importantes. Você, enquanto profissional, muitas vezes vai se deparar com esse tipo de situação, né? Com questionamentos, com busca por resultados a curto prazo. É importante destacar que, dependendo da estratégia relacionada ao marketing digital, você precisa de um prazo um pouco mais estendido para apresentar resultados, né? Então, nem tudo você tem um resultado expressivo em curto prazo. Então, são condições hipotéticas que a gente traz para a nossa reflexão, para que você possa realmente pensar no seu dia a dia, na sua atividade, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas e como trabalhar o seu processo de tomada de decisão. Então, essa situação fictícia é apenas um exemplo para que a gente possa refletir um pouco sobre a nossa área, o nosso papel em termos de profissional, né, em termos de atividade relacionada ao marketing digital, e para que você consiga oferecer resultados, ferramentas e desenvolver estratégias que sejam importantes dentro do marketing digital e, sobretudo, considerando aí as questões envolvendo a experiência do usuário. Atividade de interação número 2. Eu trago nesse momento um espaço para que você envie suas perguntas, suas contribuições, para que você participe. E esse é o momento para que a gente consiga deixar essa aula mais interativa, para que você possa também esclarecer suas dúvidas. Vou deixar aí um espaço aí no quadro. Volto logo na sequência.
peço que você participe do nosso fórum, envie suas contribuições, coloque suas opiniões a respeito dos principais conceitos e conteúdos da nossa disciplina. É sempre importante a sua participação. Recapitulando, trago nesse momento um apanhado geral de tudo aquilo que foi trabalhado na nossa disciplina. Essa foi a nossa quarta aula, portanto a interpretação do quarto capítulo do nosso livro, o material que você tem todo disponível no seu ambiente virtual de aprendizagem, trazendo então todo esse fechamento a respeito da disciplina de experiência do usuário. Vamos destacar aí no quadro, essa foi a estrutura trabalhada na aula de hoje. O objetivo foi discutir a unidade 4, trazer a interpretação a respeito da unidade 4, né? Sobretudo destacando os conceitos de engajamento e interatividade e o quanto isso é importante para pensar a experiência do usuário e, de modo geral, as estratégias de marketing digital. Então, falamos sobre conteúdo, sobre inbound marketing, interatividade, falamos sobre marcas e engajamento dos clientes, né? O quanto as empresas estão cada vez mais buscando clientes que sejam engajados, que sejam fidelizados com suas marcas, produtos, serviços e tecnologias, e algumas ferramentas importantes, né, para se trabalhar as estratégias de marketing digital e também para pensar a experiência do usuário. Então, falando sobre a Google Analytics, que é uma ferramenta importante, como ferramenta de avaliação de desempenho, como ferramenta de análise de indicadores no marketing digital. Então, são ferramentas fundamentais. Falamos sobre os mapas de calor, né, call to actions, processos de gamificação. São ferramentas cada vez mais utilizadas pelos profissionais de marketing digital para que as empresas consigam proporcionar maior interatividade, maior dinamismo, né, com relação às suas tecnologias, produtos e serviços, e para que todas essas ferramentas possam ser importantes também para desenvolver uma melhor experiência para o seu consumidor, em termos de experiência do usuário, sobretudo, né, condições favoráveis para que o seu consumidor possa acessar o seu site, o seu aplicativo, e isso possa contribuir para a melhoria em termos de conversão, em termos de vendas. Então, essa unidade 4 nos ajuda a complementar todos os conteúdos que foram colocados nas unidades anteriores a respeito desse conceito importante relacionado à experiência do usuário e para que você tenha condições, ferramentas e ideias para desenvolver dentro da sua empresa, relacionando todo esse conceito de experiência do usuário e as estratégias de marketing digital, ok? Então essa foi a nossa última aula. Nesse encontro, nosso objetivo foi realmente trazer aí um fechamento a respeito da nossa disciplina, a disciplina de experiência do usuário, um conteúdo cada vez mais relevante dentro do universo de marketing digital. As empresas estão buscando cada vez mais oferecer uma experiência de compra, consumo e acesso cada vez mais interativa, gamificada, que possa proporcionar prazer, interatividade e ofereça uma ótima experiência em termos de compra, consumo e acesso às principais tecnologias e também o quanto isso é importante para o desenvolvimento das estratégias de marketing digital. Espero que você tenha aproveitado todo o nosso conteúdo, que esse material possa ser importante para o seu desenvolvimento intelectual e desenvolvimento profissional e que você possa realmente utilizar algumas dessas ideias dentro da sua empresa, dentro dos seus processos envolvendo marketing digital. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu desejo a você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.